Leilin saiu da estalagem, com o chefe e os atendentes hipnotizados para trás. Depois que ele partisse, essas pessoas esqueceriam sua aparência e ele estaria lá, e nem sequer duvidariam de suas lembranças. Esta foi uma intenção de força espiritual plantada no fundo de suas mentes. Ele aprendeu essa técnica do bruxo do círculo espiritual, Paul. Ele retornou à estação para encontrar Sekiro esperando por ele, tendo vindo em segredo. Depois de uma longa conversa com ele, Leilin ficou querendo rir e chorar enquanto olhava para o item sobre a mesa. Este era um pequeno livro com uma capa vermelho fogo. Dentro estava a informação sobre o 10º nível da técnica de penas de fogo. Sekiro tinha vindo apenas para lhe dar isso. O 10º nível de Fireplume que estivera na mente de Leilin havia desembarcado facilmente. Eu não sei como reagir. Leilin comandou o AI Chip para destruir o livro depois de gravar a coisa. Mas parece que ele se livrou de todas as suspeitas em relação a mim. Além disso, o item que ele desejava havia pousado nas palmas das mãos. Leilin estava de bom humor. Bip. Gravação do 10º nível de Fireplume completo. Análise inicial, o AI. A voz de Chip Soul, e Leilin examinou cuidadosamente o conteúdo em seu banco de memória. Comparado ao 9º nível, o 10º tocou no reino da Estrela da Manhã, e era um caminho que se concentrava na força. Dado que isso tinha as características únicas de um mundo estrangeiro, Leilin acreditava que teria um valor de pesquisa muito alto. Muitos antigos magos eram abrangentes, incorporando esses caminhos de outros mundos em seus próprios sistemas para avançar. Fazendo uso dos pontos fortes dos outros para compensar seus próprios pontos fracos, eles conseguiram alcançar o esplendor da Era Antiga. E Leilin também queria fazer o mesmo. O 10º nível de Fireplume. A expressão de Leilin gradualmente se tornou solene. Quanto mais ele assistia, mais ele sentia que a pessoa que havia criado essa técnica tinha um talento que estava fora das cartas. Esta foi definitivamente uma técnica poderosa que poderia competir contra muitas outras técnicas de meditação de alto nível. Como o AI. A análise de Chip progrediu, a aura de Leilin mudou gradualmente. Dentro de seu corpo, a energia fervente quente do 9º nível de Fireplume gradualmente purificava e tornava transparente, emanando um poder assustador. Grandes quantidades de cristais elementares de fogo apareceram, e até pareciam se transformar em um redemoinho. Asteriscos creia asterisco um alto grito de fênix soado pelo ouvido de Leilin. Era como se sua força espiritual e de alma tivesse feito uma conexão com alguma existência única. No fundo de um rio estrelado abissal, uma fera gigante e aterrorizante com um corpo que abrangia vários mundos de repente abriu os olhos, olhando friamente para Leilin. Esta poderia ser a lendária Fênix do Fogo Antigo? Com essa aura, provavelmente é o rei ou mesmo o primogenitor de Fênixes de Fogo. Leilin sabia muito bem que, mesmo que o que ele visse fosse apenas um fantasma, uma existência tão antiga era misteriosa e difícil de entender. Pode até usar seu fantasma para mostrar sua força. A raiva nos olhos da Fênix fez com que Leilin sentisse um frio cortante. Merda, percebi que estou usando um disfarce. Um pensamento brilhou na mente de Leilin, e imediatamente depois ele sentiu uma tremenda corrente carmesim inundando em sua direção. Asterisco rumble. Asterisco o som de estilhaços foi ouvido no baixo ventre de Leilin, e ele imediatamente ficou pálido, cuspindo uma boca cheia de sangue. Sua expressão, no entanto, era de alegria. Felizmente, eu já condensava meu ponto de vista. Leilin ainda podia sentir medo ao olhar para seu corpo. Sua massa pontiaguda, que já estava silenciosa, apareceu de repente quando a Fireplume se contorcia, pronta para chegar ao 10º nível. Isso abalara a essência de energia carmesim que havia reunido e quebrado o processo do avanço até o 10º nível de Fireplume, a classificação Star. Por essa razão, Leilin tinha sido retirada daquela fantasia de sonho, ou então as consequências seriam terríveis. Que Fênix de Fogo que era como um mundo em si. Poderia ser o antigo Senhor de Fênix? Leilin recordou aquela terrível Fênix de Fogo gigante. Em sua mente, isso só poderia ser comparado a existências como a Cobra, o Olho de Julgamento e alguns outros. Parece que a Fireplume e a Fênix do Fogo têm um relacionamento, e o 10º nível do Fireplume requer conexão com a Fênix do Fogo,
e mesmo resistindo ao poder corruptor irradiando dele. Claro, os Imbervins chamariam esse poder de um impulso adicional. O verdadeiro corpo do tremendo Fênix do Fogo obviamente não estava aqui, mas com ritos de sacrifício, ou outras técnicas absorvendo algum tipo de energia. O poder disseminador era um método usado por muitas existências para atravessar mundos. Se não fosse por Leylin já ter alcançado a Estrela da Manhã e ter seu próprio caminho, interromper com força o avanço da corrente do fogo poderia imediatamente ter causado sua morte em suas mãos. Então Fireplume no Rank Morning Star é um caminho de sacrifício. Ao oferecer sacrifícios até a antiga Fênix do Fogo ou até mesmo mudar a linhagem de alguém, a pessoa finalmente se tornará parte de sua família. Leylin tocou o queixo. Esses métodos eram semelhantes à crença em vários deuses, mas ainda eram diferentes. Os deuses se concentravam na quantidade, enquanto o caminho do sacrifício era transmitido em larga escala, mas depois se concentravam apenas nas elites. Era mais como uma comunidade escolhida. A expressão de Leylin ficou sombria quando ele pensou em algo. Esses métodos, essa sensação de ser suprimida, é muito semelhante à regra da cobra viúva. A Ship comece a modificação da Fireplume. Moderar a força do ponto de massa e simular a fusão dos dois, eliminando a possibilidade de ser controlado através do sacrifício. Já que ele atrairia a atenção da Fênix do Fogo depois de alcançar os níveis mais altos de Fireplume, Leylin obviamente não persistiria. No entanto, ele estava bastante interessado em modificar a técnica e fundi-la no sistema Magus World. Na Era Antiga, esses pensamentos haviam sido provados inúmeras vezes para serem viáveis. Além disso, o elemento com o qual ele tinha a segunda maior afinidade era o elemento fogo, e nessa área ele tinha uma vantagem natural. Isso levou a um pensamento ainda mais insano. Já que tudo isso tem a ver com a linhagem, técnicas de meditação e controle de caminhos de cultivo, eu provavelmente posso fazer uso dessa chaminé e encontrar maneiras de lidar com a cobra viúva. Os olhos de Leylin ficaram mais escuros. Ele não estava disposto a servir debaixo de ninguém, e embora ele ainda não tivesse recebido a atenção da Snake Dovagir, ele não podia tolerar a ideia de ser manipulado. Ele já estava se preparando para o dia que eventualmente virá. Se estava tentando romper as correntes da linhagem ou abandonar as restrições da linhagem de técnicas de meditação, era tudo por essa causa. Onde é a diversão em ter imortalidade no pico ainda estar sob a opressão de outro? Um traço de profundo pensamento brilhou nos olhos de Leylin. Bip! Início da simulação de fusão, mobilizando 80% dos recursos da tarefa. 10º nível de Fireplume, técnica de meditação pupila de Kemoin. Tempo estimado, 16 dias, 14 horas, 34 minutos e 56 segundos, o AI Chip lealmente entoou. Depois que Leylin entrou no reino da Estrela da Manhã, seus cálculos e técnicas de simulação foram reforçados, e o limite de tempo definido agora era preciso para o segundo. Esta foi uma ocorrência rara enquanto simulava técnicas no passado. 16 dias? Será completado logo antes do Santo Festival Solar. Isso não é ruim. Leylin tocou o queixo, satisfeito com esse resultado. Na residência do líder, na parte mais profunda do subsolo. Ondas de calor em ebulição de lava quente se expandiram e se retiraram, mas foram incapazes de avançar devido a uma formação de magia marrom isolada. Dentro da formação de magia marrom, havia muitos edifícios lotados que formavam um grande número de salas privadas. Em um deles, o líder, com suas sobrancelhas vermelhas e cabelos e aparência jovem, estava agora encontrando o olhar de outra figura negra em um espelho no chão. A figura no espelho vestia robes soltos e majestosos, com uma runa lunar na testa. Aqueles olhos estavam agora cheios de fúria. A voz de Zegna estava baixa. Olha, Escarlate! Você obviamente sabia que a organização Mobius era a minha, e ainda assim você fez um movimento? Além disso, há a queda de Collins também. Você precisa assumir a responsabilidade por isso. O líder da União Atlan, Scarlet Eye, bufou. Quando nos comunicamos pela última vez, reiterei várias vezes que a Atlan Union é o meu território, e não deixarei ninguém de fora nos espionar, especialmente magia de outros mundos. Você parece ter esquecido isso, meu amigo. Zegna, que estava no espelho, suspirou levemente como se achasse isso uma pena.
Ele obviamente sabia o que era um tabu para outra parte, mas como ele poderia ter um grande mundo lá, mas não fazer nada sobre isso? Mais uma estrela da manhã do nosso fim caiu. Você sabe quantos recursos precisaríamos para compensar isso? A voz de Zegna ficou aguda. Com base nas informações de meus subordinados, ele já estava gravemente ferido e estava à beira de perecer quando o encontramos. Aqueles 3 inimigos seus o atacaram. Havia uma pitada de Schadenfreude na voz de Scarlet Eye. A voz de Zegna estava empolada e ele estava ligeiramente arrependido. Quando ele usou este mundo e preparou uma armadilha, ele estava absolutamente confiante em cuidar dos 3 duques. Foi por isso que ele não se importou com o vazamento das coordenadas deste mundo. No entanto, ele havia subestimado as habilidades de seus adversários, e eles usaram alguns tesouros da linhagem para se libertarem da armadilha com força e desceram para este mundo. Isso tornará as coisas muito problemáticas para ele. Se ele pudesse voltar no tempo, ele provavelmente não faria a mesma coisa. Além disso, você não cumpriu sua palavra. As negociações entre nós precisam ser interrompidas por um período de tempo. Scarlet Eye lançou-lhe uma bomba pesada. Não! Zegna imediatamente gritou, e instantaneamente viu o sorriso zombeteiro na outra pessoa. Ele abaixou a cabeça a contragosto, mas falou pouco mais. A outra parte não se importava de perder o apoio de sua tecnologia, mas ele não podia deixar de usar as pedras da fonte. Essa era sua única esperança de ter um vislumbre do trono de Breaking Dawn. Por isso, ele não teve escolha senão abaixar a cabeça e suavizar seu tom. Líder reverenciado, receio que nós dois tenhamos que assumir alguma responsabilidade, mas isso não deve afetar nossa amizade. Isso mesmo, meu amigo. Como um custo de você violar a promessa entre nós primeiro, você precisará reduzir pela metade o preço do elemento secundário que equilibra a formação de feitiços que você prometeu da última vez. Tudo bem. Zegna estava praticamente trincando os dentes quando concordou. Quando a comunicação foi fechada, ele se levantou enquanto rugia. O trono negro sob ele continuamente rangeu, ondas de ar aterrorizantes se dissiparam em todas as direções. Definitivamente vou matar aquele olho vermelho e assar sua alma acima da torre do meu mago por 10.000 anos.